Esse vídeo não é um checklist de final de ano. Antes de janeiro chegar, existem alguns ajustes que mudam tudo, especialmente para aquelas mães que estão se sentindo cansadas, um pouco desorganizadas, tentando recuperar a rotina e o próprio corpo. E hoje eu vou te mostrar 5 ajustes que fazem total diferença. Nada mirabolante, só o que realmente funciona na vida real. Se você é nova aqui, prazer, eu também sou nova aqui. Eu sou a Cláudia, sou nutricionista materno-infantil, mãe de 2, e também sou uma pessoa que cansou de cobrar da vida um ritmo que ela não tem mais. E eu quero que você se sinta à vontade aqui, porque o que eu vou falar não é teoria, mas sim experiência daquilo que eu já vivi. E são pequenos ajustes que transformaram de verdade a minha rotina. Ajuste 1. Seu ambiente decide por você. Seu ambiente determina 80% das suas escolhas. Não é sobre disciplina, não é sobre força. É sobre o que você vive, aquilo que está ao seu alcance. Dependendo do que tiver ao seu alcance, isso dificulta ou facilita a sua vida. Então eu quero te fazer uma pergunta. O seu ambiente te empurra para a saúde ou te empurra para o cansaço? Você vive em uma casa que te facilita escolhas melhores ou em um ambiente que te força a viver no automático? E por mais que meu marido cozinhe aqui em casa, porque esse foi um dos nossos combinados, na divisão da nossa rotina, se o meu ambiente estivesse totalmente desajustado ou caótico, era muito comum eu escolher algo que é fácil ou algo que me desse prazer, porque eu precisava daquele prazer ali. É muito mais fácil nós escolhermos algo que seja mais rápido para comer, algo que seja mais rápido para chegar, como um iFood. E isso, às vezes, dentro da rotina de uma mãe que está cansada, sobrecarregada, isso é compreensível, porque eu ainda vivo isso. Os meus filhos ainda são pequenos e eu ainda luto com essa adequação da minha rotina dia após dia. Então, assim, é uma escolha que nós fazemos de manter o nosso ambiente ajustado para que a gente não surte e também não faça escolhas ruins. E aquilo que é fácil para uma mãe cansada, raramente é saudável. Raramente é saudável. Normalmente, quando nós não dormimos bem, nós temos uma rotina que nos atropela, temos uma rotina que às vezes é humanamente impossível de cumprir. Nós sempre vamos pesar para o lado da alimentação. É fundamental entender que se eu me alimento mal, eu não tenho energia, eu não tenho capacidade de fazer escolhas, e isso é muito importante. Se eu me alimento mal, as minhas vitaminas também vão para o buraco, e uma coisa puxa a outra. E quando muitas mulheres se veem, elas estão num buraco, literalmente, porque elas não conseguem sair dali e se sentem cansadas, sobrecarregadas, depressivas, ansiosas, e isso é muito perigoso. Vou dizer aqui alguns exemplos reais e que às vezes podem parecer muito genéricos, mas que se vocês seguirem de verdade e incluírem isso na rotina, eu acredito que realmente faça muita diferença e muito sentido, porque normalmente nós queremos o quê? Nós queremos mudar tudo de ruim que nós fazemos, talvez em um dia, talvez em uma semana, e esquecemos que os micro hábitos é o que realmente fazem a diferença. Então, se você começar um micro hábito de mudar o seu ambiente, um por semana ou um por mês, depende da sua realidade. Eu não sei como que é, mas se você tiver essa mentalidade que aos poucos eu vou mudando o meu ambiente, aos poucos eu vou tendo resultado, isso realmente vai funcionar. Aqui vai alguns exemplos reais para que vocês possam incluir no seu ambiente, na sua rotina, enfim, qualquer lugar. Seja no trabalho, seja na sua casa. Armários carregados de estímulos ruins. E isso já começa no mercado, tá? Depende muito de como você vai ao mercado, se você está indo para o mercado com fome, cansada, estressada, porque isso sempre vai impactar naquilo que você coloca no seu carrinho, por exemplo. Eu diversas vezes já fui fazer compras
cansada ou com muita fome e sempre resolvia colocar alguma coisa que normalmente eu não colocaria, mas porque eu estava com fome, já estava irritada, e mulher com fome é uma coisa assim de outro mundo, né? Eu sempre colocava alguma coisa que não era muito legal. Então, eu sei que existem pessoas que têm o hábito de ter uma gaveta das porcarias, ter uma gaveta de docinhos, de chocolates. E isso, gente, no seu dia a dia, fazendo disso uma rotina, não é legal. Por quê? São produtos industrializados que não têm valor nutricional nenhum. Então não é legal ter uma gaveta destinada a porcarias. Faltar opções simples e prontas também te impede de se alimentar mais saudável. Por quê? Porque a rotina de uma mãe, gente, é muito corrida. Tem que fazer diversas coisas durante o dia e às vezes a gente não consegue separar um tempo para poder cozinhar. Então, se você, eu sei que parece muito clichê, mas se você realmente conseguir ter alguma coisa que seja mais fácil de você consumir e mais rápido, você com certeza vai parar de ficar pedindo iFood. Outro exemplo real é não ter nada lavado nem porcionado. Quando você higieniza os alimentos e porciona ele na geladeira, fica muito mais fácil de consumir. Às vezes você tem algo que realmente é saudável e gostoso, mas que você nem vê porque tá lá no fundinho e você simplesmente esqueceu que aquilo existia na sua geladeira. E é aquilo, ambiente bagunçado, ele não vai colaborar com a sua mudança. Ajuste número 2. O peso das expectativas irreais. A expectativa errada destrói mais que a comida. Nossa, eu não sabia disso, tô sabendo agora. A nossa expectativa, ela pode realmente nos manipular de uma forma que a gente nem se dá conta. Se você tiver com uma expectativa muito alta em algo que talvez não vai rolar, você leve um tempo para poder realmente entender que aquilo não vai dar certo. Quando eu tive meu segundo filho, eu fiquei muito focada em voltar para academia o mais rápido possível. Por quê? Expectativas. Talvez comparação também, porque normalmente o que nós vemos na internet são mães muito fantásticas, mas que às vezes transmitem uma maternidade que para nós, meras mortais, não faz sentido nenhum. Então eu queria muito voltar a malhar, queria muito voltar pro meu peso. Eu não tava com o corpo legal, porque o corpo não fica legal depois que, pelo menos pra mim, mera mortal, não fica legal depois da gestação. E eu queria muito voltar pra academia, eu queria muito ser aquela mãe sarada, que é exposta na internet. E esse é o problema da comparação. Nós não sabemos o que de fato acontece nessas rotinas dessas mães. Não sabemos se existem pessoas para ajudá-las, não sabemos se existem alguém que faça algo para elas. Então, não se comparar é fundamental para que a gente possa viver a nossa vida da forma mais tranquila possível. E quando eu fui malhar, eu voltei com tudo, assim, a expectativa irreal lá em cima. E o primeiro dia já foi uma pancada na minha cara. Por quê? Eu não estava dormindo bem, meu filho ainda acordava de 2 a 3 vezes à noite. E na minha cabeça, eu conseguia acordar às 5 horas da manhã para poder ir malhar às 6. Então, assim, no primeiro dia já foi uma pancada, porque o professor, ele perguntou mais ou menos ali, eu não estava com personal, só estava com o professor, e ele me perguntou mais ou menos, uma anamnese, né, bem prática ali, e eu falei com ele que eu estava amamentando, só que ele colocou um plano pra mim, assim, também com a expectativa irreal, né, lá em cima. E, gente, no primeiro dia eu consegui fazer. Só que eu me senti completamente mal com aquilo, porque eu não estava aguentando, simplesmente não estava dando. Então, assim, para quem está amamentando ainda é pior, porque você se desgasta, né, com a amamentação. Beleza, o primeiro dia passou, daí eu fui a primeira semana, não tava conseguindo, gente, eu não conseguia pegar
10 quilos, 15 quilos. Percebi que eu precisava também ajustar minha alimentação para aquilo. Eu precisava aumentar um pouco de carboidrato, porque eu precisava de mais energia. Então, eu me vi num momento em que a minha expectativa estava lá em cima, eu não estava conseguindo dar conta de acordar cedo, bem cedo, assim, para poder sair de casa para malhar. E eu, como nutricionista, eu me vi tendo que ajustar a minha alimentação, ajustar as minhas metas, ajustar o meu ritmo, ajustar a minha intensidade. E aí eu me pergunto, e quem realmente não tem acesso ao conhecimento que eu tenho? Essa pessoa talvez ela vai se sentir extremamente mal. E o que eu quero falar com isso? Você não precisa de metas gigantes, principalmente se você tem uma rotina que ainda é apertada. Você precisa de metas compatíveis para a vida que você tem agora, para a sua realidade. E quando a gente realmente entende isso, deixa de olhar a mãe do lado, a mãe da rede social, a gente simplesmente entende que a nossa rotina não é essa. E eu comecei a perceber que a disciplina ou a tentativa de disciplina na minha vida estava sendo uma punição. E foi aí que eu parei, eu pensei e eu falei, será que realmente isso vale a pena? Vale a pena eu sacrificar um pouco de sono que eu tenho para poder acordar, para poder malhar? Se eu não dormir, eu não vou ter energia para malhar. Então, assim, naquele momento eu fiz uma escolha. Eu falei, eu não vou mais para academia porque isso realmente está sendo muito punitivo para mim. E aí, gente, eu comprei algumas coisas e adaptei para fazer em casa, porque esse é o momento que eu estou vivendo, é a minha realidade. Então eu não tenho que comparar a minha vida com uma blogueira que sai às 5 horas da manhã e vai fazer crossfit. Não, é impossível, humanamente impossível. Ajuste 3, que é comer para acalmar. Esse é um ponto delicado, mas que é muito importante. Muitas mães não comem porque têm fome. Comem porque estão ansiosas, sobrecarregadas, irritadas, exaustas emocionalmente. Eu tenho certeza que eu falei com você agora, né? E muitas pessoas podem chamar de gula, ou talvez glutonaria, mas na maioria das vezes não é. É fuga emocional. A verdadeira glutonaria não é comer chocolate. É quando a comida vira o seu Deus. O lugar para onde você corre quando está triste, cansada e estressada. E eu já tive dias assim. E foi aí que eu aprendi algo que transformou tudo. Você sabia que o autocontrole é fruto do espírito? Não é culpa, não é vergonha, não é porque eu poderia ter sido mais forte. É algo que vai sendo transformado dentro de nós através do Espírito Santo. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio não nasce da exaustão, ele nasce da consciência. E quando você entende o que está por trás daquela sua vontade de comer, a comida perde o poder de te controlar. E a pergunta não é por que eu comi isso? A pergunta é o que eu estava sentindo antes de comer. Ajuste 4. A refeição básica que sustenta seu dia. Mãe não precisa de dieta perfeita, e isso eu incluo receitas e fórmulas milagrosas, tá? Mãe precisa de estratégia possível que se adapte àquilo que ela vive e não ao que seja pronto ou que alguém falou que dá certo. A refeição base, ela não é simplista, gente, é estratégica. Porque quando você não tem uma estrutura mínima, você desmorona no meio do dia. E como profissional eu digo que quem come proteína na hora do almoço sente menos compulsão à noite. Quem faz uma refeição base não fica beliscando durante o dia. E quem evita longos períodos sem comer, evita episódios de fome emocional. É aquilo, quem organiza, come sem esforço. E não é sobre glamour, é fisiologia. É inteligência nutricional aplicada à nossa realidade, sem dieta da moda, levando em consideração o seu estilo de vida. Até porque quando você inclui esses hábitos mais saudáveis, aquilo realmente fica impresso na sua rotina, aquilo se torna um estilo de vida para você. E não algo muito, nossa, eu tô de dieta.
Porque muitas pessoas, quando começam as dietas, elas associam a algo ruim. O impossível não cria resultado. O possível gera constância. Ajuste 5. A voz interna que te sabota ou te levanta. E a forma como você fala consigo mesmo aqui é muito importante. Se a sua voz interna é rígida, dura, punitiva, você não cria hábitos, você cria resistência. Acaba entrando num ciclo. Culpa, desânimo e desistência. E não é falta de força aqui, gente. É excesso de cobrança. E eu digo isso porque eu sou essa pessoa que me cobra demais. Fazer com que essa voz interna não te empurre pro buraco e sim te levante, isso realmente é dia a dia. É exercício. Eu aprendi que um hábito ele só iria crescer aonde tivesse respeito comigo mesma. E foi como uma virada de chave para mim, porque quando eu entendi que a minha rotina não seria perfeita do jeito que eu queria, e sim que eu poderia fazer aquilo que estava no meu alcance, isso foi assim, meu Deus, parece uma coisa muito básica, mas quando nós realmente colocamos isso em prática, isso é maravilhoso, porque você para de se punir, para de se cobrar tanto. Gente, é muito ruim uma pessoa que se cobra e que se pune por isso, uma pessoa que é extremamente perfeccionista. Isso é um problema. E essa mudança interna que sustenta qualquer mudança externa. Pegou? Então, antes de janeiro chegar, escolhe um ajuste desse que eu falei aqui e faz o possível. Só uma. Ou você ajusta o ambiente, ou você ajusta sua expectativa, ou a refeição base, ou a voz interna. Qualquer um desses já muda a sua realidade. Não tenta mudar a vida inteira agora no final do ano. Olhe uma coisa e faz bem feito. O resto você ajusta no caminho. Se esse vídeo te ajudou, fique aqui comigo. E se você sentir que precisa de alguma ajuda ou acompanhamento, meu contato está aqui embaixo. E eu vou ter o prazer de poder te ajudar. Sem pressa, no seu ritmo.